Fala, cinéfilos! Hoje vamos ter lançamentos do mês. Espero que vocês estejam animados, porque junho promete muito. Chegando aí ao fim, né, o último mês da primeira metade do ano, e muita coisa já se passou e, claro, muita coisa ainda está por vir. E esse mês está carregadíssimo de lançamentos, provavelmente para aproveitar aí a onda das férias, né? Então, muita coisa aí para lançar este mês e vamos conferir tudo isso agora. Então, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. E simbora! E bom, a pedrada já vem no começo do mês, no dia 5, com o lançamento de Ballerina, ou Bailarina, onde agora o universo de John Wick vai se expandir ainda mais. Já são 4 filmes e também a série de 3 episódios que se passa aí nos bastidores, basicamente, do mundo do crime. E Bailarina vai ser mais ou menos na pegada do próprio John Wick, onde ela vai atrás de vingança das pessoas que fizeram mal aos seus pais, onde ela teve que se abrigar, né, por trás de uma das corporações, uma dessas gangues, famílias ou divisões, né, desse submundo de John Wick, a mesma organização que o próprio John Wick fazia parte, ou seja, promete muita coisa interessante. E claro que Ana de Armas, diga-se de passagem, um nome bem sugestivo para esse filme, né? Mas enfim, vai tentar trazer aí a mesma experiência que a gente teve com John Wick, mas agora, né, no filme dela, um spin-off dessa franquia que até agora não errou, apesar de Continental não ser tão bom quanto os filmes, ainda assim é uma série interessante, beleza? E com mais esse spin-off, talvez esse universo se expanda ainda mais, porque tem muitas histórias aí que podem ser contadas, né, nesse grande universo que é o próprio John Wick, né? Quem diria? Mas chegando aí agora em junho, Bailarina. Ah, esqueci de falar, né? O filme é um suspense noir que se passa, né, mais ou menos nessa mesma época do próprio John Wick. A personagem já apareceu em uma ceninha pequena ali dentro do primeiro filme, se eu não me engano, do John Wick, né, quando ele vai até a organização e a personagem está dançando, se apresentando lá na frente. Quer dizer, eu acho que ela estava treinando, né? Mas enfim, o filme se encaixa desse jeito e tem essa pequena adição aí. Apesar de que a atriz que faz essa pequena ponta no primeiro filme não é a mesma atriz, né, que vai agora ter o filme solo. Mas enfim, essas são as informações aí. E temos também um filme interessante no catálogo da Netflix que vai chegar aí no dia 6. Isso mesmo, o filme chega direto no streaming e chama a atenção por ser uma adaptação do livro de mesmo nome chamado Até a Última Gota. Se eu não me engano, já teve até uma outra adaptação, mas eu posso estar errado. Mas enfim, o filme se trata de um drama, basicamente, que traz alguns aspectos, né, envolvendo aí um assalto a banco. O filme é um drama bem pesado, que traz aí uma perspectiva um pouco diferente, o lado de quem está cometendo um crime e o porquê da decisão dessa pessoa em cometer esse crime. No caso, vamos acompanhar a história de uma mãe solteira chamada Janaya, que a vida não está fácil para ela, né? E assim, tá fácil para quem, né? Mas enfim, a vida vem colocando muitos obstáculos à sua frente, inclusive uma doença, né, bem terrível que a sua filha está passando. O filme então aborda esse drama de uma forma um pouco diferente, onde vamos acompanhar, né, a decisão que vai mudar a vida de Janaya para sempre, para bem ou para mal, porque depois dela ser despejada e as contas chegando, e claro, ela sem ter muitas opções, ela acaba tendo a ideia de roubar um banco para pegar a quantia para pagar o tratamento de sua filha. Mas, como vocês estão ligados, né, não é bem assim que funciona, né, esse tipo de saque. Pois ela acaba tendo ali algumas complicações no meio do caminho, mantendo reféns e, claro, ficando presa na emboscada da polícia, que agora está colocando todos os reféns, né, acima de tudo. Onde ela se vê em uma situação que ela nunca imaginaria estar e também, né, vai ter que enfrentar algumas coisas que ela não tinha exercitado até aquele momento. Confiar nas pessoas que estão ao seu redor. O que isso quer dizer? Só quando lançar o filme, claramente, na Netflix no dia 6 de junho. E também no dia 6 chega ao Disney Plus a nova animação, isso mesmo, um longa animado da franquia Predador, subintitulado de Assassino de Assassinos. A franquia Predador, né, vai sofrer aí algumas adições, né, nesse ano, inclusive essa animação, que aparentemente vai se passar em 3 períodos, onde essa criatura, né, vai enfrentar aí alguns guerreiros no planeta Terra. A história parece se passar então nesses 3 períodos,
onde vamos ter aí a primeira, uma guerreira viking, né, que está em uma busca sangrenta por vingança, um ninja no Japão feudal que está em uma guerra contra seu irmão pela sucessão do trono e também um piloto da Segunda Guerra Mundial. Mas ao mesmo tempo em que eles são guerreiros, né, com a sua própria força, eles não são nada, apenas presas para o seu predador, o assassino de assassinos. A animação parece bem interessante, mas eu não entendi como que vai funcionar ao certo, né? Ou se isso vai se encaixar dentro da trama, essa divisão desses 3 períodos aparentemente distantes, né? Então vamos ver como eles vão fazer, né, essa questão. A série parece ser bem interessante e que se encaixa aí dentro dessa cronologia que a gente está vivendo hoje de Predador. Inclusive, né, vai ter um novo filme de Predador esse ano, né, que é o Predador Terras Selvagens. Mais ou menos isso, né? Que no original é Badlands, mas enfim, trazendo aí mais adições a essa franquia de Alien vs Predador, que estamos vendo aí cada vez mais filmes e, claro, filmes interessantes no mínimo. E fica ligado aqui no canal porque a gente vai fazer aí uma ordem cronológica de Predador, então ativa o sininho aí para ficar ligado. Já aproveita e deixa o like aí se você ainda não deixou, beleza? E claro, a gente também já fez a nossa ordem cronológica da franquia Alien. Se você ainda não conferiu, vai conferir que está aí no card também, beleza? E no dia 12 temos mais um live action, só que não é da Disney, né, basicamente. É um live action da DreamWorks. Se eu não me engano, é o primeiro, né, live action da DreamWorks, que é Como Treinar o Seu Dragão. A parte boa é que, assim, em questão de qualidade, os live actions estão entregando qualidade visual, pelo menos em certos aspectos, né? Nessa parte de criaturas, se a gente pode colocar dessa forma, como dragões, alienígenas, como em Lilo e Stitch, mas criaturas, né, da floresta aí, anões, não ficou tão bom, né, o Branca de Neve. Mas enfim, o filme então chega aí com uma aclamação bem interessante por ser um filme da DreamWorks, que vai entrar nessa corrida dos live actions aí basicamente, e que pode ser aí uma coisa interessante para vermos mais desse tipo de coisa, né, no futuro. Se isso der certo, provavelmente vai dar certo, pelo que a gente viu em trailers e coisas do tipo, parece bem legal e interessante. Cabe a gente esperar agora o lançamento para ver se eles vão conseguir entregar um roteiro bem amarrado e interessante, assim como foi o próprio Lilo e Stitch, que eu gostei bastante, porque o que eles estão pecando aí nesses live actions é mais na parte do roteiro, entregando histórias às vezes pobres, ou que muda o original de uma forma gritante que não precisaria. Só entregar uma boa narrativa e que encaixe dentro da proposta do live action, né? Porque tem coisas que não dá para adaptar realmente da animação. Mas enfim, Como Treinar o Seu Dragão traz a história de Soluço, um viking um pouco diferente, que tem aí uma tratativa diferente com os dragões, basicamente. Onde em vez de matar, ele doma os dragões e, claro, né, vai contra todos os ensinamentos de seu pai, que é basicamente o líder da vila ali, viking, e também, né, contra toda uma geração, contra toda uma linhagem, né, assim, ele vai contra tudo o que seu povo acredita de fato, mostrando que nem sempre você precisa acreditar em tudo o que está escrito ou em tudo o que você vê, beleza? Você pode questionar e ver de outra forma, né, de um outro ângulo. Mas enfim, Como Treinar o Seu Dragão chega no dia 12 de junho. E também temos o filme do Luiz Gonzaga, chamado de Légua Tirana. Luiz Gonzaga, Légua Tirana. O filme vai trazer aí, então, uma história, uma narrativa da vida, né, desde os primórdios ali, da infância do Luiz Gonzaga, até ele se transformar aí em um dos, né, reis do bailão aí do Nordeste. Bom, eu falei bailão, mas na verdade eu não sei se é esse estilo musical aí que ele toca, mas enfim, ele acabou, né, se transformando em uma lenda, um artista, assim, muito conhecido mesmo. E vamos acompanhar então essa história. Não sabemos ao certo para que caminho vai levar realmente, né? Pelo que a gente viu no trailer, parece algo que lembra bastante Dois Filhos de Francisco. Algo que é bem interessante para esse tipo de narrativa. A gente espera que seja bom, porque, né, Mamonas Assassinas, Silvio Santos, meu Deus. Mas enfim, vamos ficar de olho em Luiz Gonzaga, Légua Tirana. Mais um filme brasileiro contando a história de um dos maiores artistas do nosso Brasilzão.
E também temos filme na Apple TV Plus, e quando você já escuta Apple TV Plus, você já sabe que é algo de qualidade, porque o filme Echo Valley parece ser uma dessas obras, onde vamos ter aí uma narrativa um pouco diferente, trazida, né, na perspectiva de Kate, uma dona de rancho, basicamente, que tenta uma reaproximação, né, na relação com a sua filha Kate. Mas, apesar disso tudo, elas acabam tendo ali algumas diferenças. Mas tudo muda quando Kate acaba chegando na porta de sua mãe ensanguentada, mas com o sangue de outra pessoa, né, em sua roupa, o que pode significar muita coisa que a gente não sabe e nem mesmo Kate, né? Então, basicamente, a gente vai descobrir o que aconteceu junto com Kate, o que Claire aprontou, basicamente, né? Ou o que aprontaram com ela. Então, a gente não sabe e a narrativa vai trazer tudo isso à tona conforme o filme for passando. Kate vai ter que montar as peças do quebra-cabeça para ajudar a sua filha e, claro, né, fazer coisas que nem ela mesmo era capaz de imaginar que ela seria capaz de fazer. Então, o filme traz aí uma perspectiva do amor materno, né, de uma forma um pouco diferente, envolvendo aí, talvez, né, uma questão meio criminosa, né, que sangue nunca é bom, né, então tem tudo isso envolvida nessa trama. E o filme Echo Valley chega no Apple TV Plus no dia 13 de junho. E indo agora para Hélio, né, o novo filme da Pixar, que teve o seu adiamento e, pelo que a gente viu nos trailers, teve uma repaginação, e por isso o adiamento. Hélio vai trazer a história então desse menino chamado Hélio, que acaba sendo abduzido por alienígenas que confundem ele com o Senhor da Terra, basicamente, o Rei da Terra, trazendo ele para uma representação universal entre outros alienígenas. E essa narrativa foi um pouco alterada, porque no primeiro trailer a gente vê que é algo um pouco mais levado para o medo, ou pelo, né, desconhecido, né, que apavora muita gente. Mas depois da repaginação, a parada começa a fazer um pouco mais sentido, por ser uma história para ser contada para crianças. Então, talvez o lado terror não seja bem aí uma vibe boa, né? Mas enfim, o filme então vai trazer aí muitas piadas e coisas do tipo envolvendo o público infantil, mas provavelmente os adultos também vão se divertir. Hélio é uma das obras aí esperadas para este ano, porque não é comum da gente ver a Pixar adiando, né, e mudando totalmente o rumo do filme. O tom do filme foi totalmente, né, assim, tomado de uma outra forma. Algo bem mais puxado pro thriller, pro terror, talvez. Não é terror de susto, né? Mas para algo mais suspense que envolve essa história no primeiro trailer. E agora indo para um lado mais comédia, né? Mais do que o próprio Hélio queria e não temia, entende? Então tá meio nebuloso essa questão aí. Vamos esperar para que esse adiamento se justifique, né? Para trazer uma história um pouco melhor pelo que a gente viu, né? Que eles não se agradaram muito e teve essa reformulação. Então Hélio também chega este mês. E vamos ter então o terceiro filme da franquia Extermínio, A Revolução, ou 28 anos depois, sendo sequência do primeiro filme 28 dias depois e o segundo filme 28 semanas depois. Esse filme então fecha a trilogia, mas de uma forma que, assim, vamos esperar lançar. Mas não me agradou muito pelo que eu vi, beleza? O primeiro filme, sem dúvida nenhuma, é uma obra-prima cinematográfica, mudou o conceito de zumbis do jeito que a gente conhecia e principalmente traz esse conceito de infectados por alguma doença ou coisa do tipo e não mortos-vivos, né, basicamente. E o que me incomoda no que eu vi no trailer é o jeito que a narrativa está lidando, né, com a história e também o ator, que, assim, convenhamos, assim... O agente dele é muito bom, mas o ator nem tanto, né? Que é o ator que fez Kraven, fez o Mercúrio na Marvel. Então, no primeiro filme, que é o melhor de longe, né? Sem comparação com o segundo, temos o Cillian Murphy no papel principal. Provavelmente queriam, né, trazer o Cillian Murphy, mas depois de ganhar o Oscar, o cara ficou um pouco mais caro, né? Então, como o próprio nome do filme já diz, se passa em um apocalipse zumbi, né? Um apocalipse de infectados, 28 anos depois do que rolou, né? Então é um mundo realmente pós-apocalíptico, muito tempo pós-apocalíptico já, né? E aí vamos para o último final de semana, onde temos dois filmes chegando no mesmo dia. O primeiro deles é F1, ou Fórmula 1.
O filme traz Brad Pitt, né, no papel principal de um piloto extraordinário que tem aí alguns conflitos com outros, né, corredores e também com sua própria equipe. Algo bem comum na Fórmula 1. O filme é dirigido e roteirizado pelos mesmos idealizadores de Top Gun Maverick, o que pode significar boas cenas e, claro, uma narrativa bem simples, mas ainda assim bem feita e interessante. É bom ver essa movimentação nesse tipo de filme, porque a gente quase não vê, né, esse tipo de obra sendo adaptada hoje em dia, né? Antigamente até tinha algumas outras obras, né? Mas hoje em dia tá bem morno esse mercado aí. Vamos ver se o filme do Fórmula 1 realmente traz aí um respiro para esse tipo de filme, né? Esse gênero de filme. Mas bom, o filme não chama muita atenção pela, né, história, como eu disse, por conta desses conflitos do filhinho do papai, do piloto veterano que vai treinar aí um piloto mais jovem, algo muito parecido com o próprio Top Gun, né? Então é bem, assim, mais ou menos na mesma pegada mesmo. Eles pegaram a história e adaptaram para uma nova versão, basicamente. E traz aí um chamariz, né, pela montagem e, claro, edição do filme Top Gun Maverick, e também porque eles montaram, né, o filme, e também porque vamos ter dentro do filme cenas filmadas em corridas de verdade. Então eles estão realmente empenhados em trazer a emoção das pistas para a telona. E no mesmo dia, como eu disse, né, vamos ter 2 lançamentos, temos Megan 2.0. O filme que acabou chamando a atenção principalmente do público mais adolescente ali, mais ou menos essa pegada, que lembra bastante em alguns aspectos o filme do Brinquedo Assassino, né? Só que com uma versão moderna, né, onde não temos uma possessão, assim, mas sim a IA se voltando contra o humano, basicamente. Visto em outros filmes do tipo, como o próprio antecessor, Megan, claramente, mas também tivemos Acompanhante Perfeita, tivemos aquele que eu nunca lembro o nome, né, da Megan Fox, que é um nome esquisito, né, mas enfim, tivemos também Ex Machina, que é excelente, e então vamos ver aí uma evolução nesse tipo de filme. Provavelmente a gente vai ver mais coisas dessa narrativa, onde a IA acaba se sobrepondo, né, em cima da programação ou distorcendo a própria programação. Se você falar para ela fazer uma coisa, ela vai fazer aquela coisa, aí você, né, tem que ver se vale a pena aí você dar alguma diretriz para a IA, né? Às vezes ela vai entender errado. Mas enfim, Megan 2.0 promete ser aí uma evolução do primeiro filme, claramente, trazendo mais cenas, né, de terror, mais cenas aí envolvendo a própria boneca, que, diga-se de passagem, é meio bizarra em alguns aspectos, e eu acho que essa é a proposta, né? Mas enfim, o filme então chega no último final de semana concorrendo com o Fórmula 1. Vamos ver aí como vai ser essa treta. E bom, esses foram os principais lançamentos do mês, mas ainda não é tudo, porque ainda temos o nosso Highlight Reels com outros lançamentos interessantes que chegam em junho. Então, DJ, aumenta o som pra gente conferir esses outros lançamentos. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E claro, fica aqui com a gente. Escolhe outro vídeo aí para você assistir. Vou deixar aqui algumas recomendações para vocês continuarem aqui com a gente. Belezura? Então agora sim, vou ficando por aqui. Um abraço e fui!